Eu vou voltar a falar com a Sávia Barreto, porque agora há pouco nós trouxemos a informação sobre toda a análise dessa movimentação em torno das SAADs, reorganização de cargos, possibilidades de repercussões políticas. Sávia Barreto, o prefeito doutor Pessoa, inclusive já acompanhando a nossa cobertura, falou a respeito do assunto com você, né? Prefeito doutor Pessoa, Joelson, acompanhando o Jornal do Piauí, muito atento, inclusive as expressões que a gente usa aqui. Eu falei agora há pouco sobre rompimento e o prefeito faz uma ressalva sobre isso. Ele diz o seguinte, não houve rompimento com ninguém, pois até agora a vaga para Odmirtes, para ser secretário imediato do governo, está em aberto. Então, o prefeito deixa claro que fez esse convite para a Odmirtes, que era, então, secretária de Finanças, para ocupar a secretaria imediata do prefeito no lugar de Andréa Pessoa e segue em aberto, ou seja, talvez aí com a expectativa de que ela possa reavaliar ou deixando claro que da parte da prefeitura há intenção em manter essa ponte, esse relacionamento aberto aí com a Odmirtes e, consequentemente, também com o vice-prefeito Robert Rios, né, que deixou aí, de certa forma, a gestão de Teresina quando fez aquelas denúncias públicas que estão sendo investigadas agora pela Câmara Municipal e pelos órgãos competentes, Joelson. É isso, gente. Bom, Paula, ela disse que não vai, não é verdade? Ela fez um comunicado. Foi uma resposta por meio de ofício, algo que até confirmar com a Sávia também a gente não costuma ver, né, Sávia? Quando um secretário aceita ou deixa de aceitar, a gente não vê essas informações em forma de ofício, mas foi a comunicação usada pela ex-secretária Odmirtes. Mas por essa fala, essa aspas enviada à Sávia pelo prefeito doutor Pessoa, o convite, mesmo depois da recusa, continua de pé. Muito bem, vamos então esperar, aguardar por essa posição de doutor Pessoa falando a Sávia Barreto. Vamos falar agora a respeito de outra força política, que são os vereadores da capital. O vereador do PT, o vereador Dudu, disse que alguns vereadores já estão se articulando para dialogar com o Palácio de Karnak sobre a possibilidade de indicações de vereadores nos escalões, né, do governo do estado, da gestão Rafael Fonteles. Esse diálogo está aberto, já começou, Paula, já tem nomes para ocuparem algumas funções? Como é que funciona isso? Olha, Joelson, ontem o vereador Dudu teve uma reunião com o secretário de governo de Rafael Fonteles, onde eles alinham obras para Teresina no setor de transporte, saúde, habitação, inúmeras áreas. E a gente nunca viu os vereadores da capital tão alinhados, né, tão próximos com uma gestão estadual. E eu questionei ao vereador Dudu se essa articulação, essa proximidade poderia se estender, inclusive, para indicações em cargos, e ele me deu essa resposta. Vamos ver. O governador Rafael, como toda a gestão do PT, não olha aquele município pela bandeira de quem o apoiou. O governador Rafael foi apoiado por 18, 19 vereadores, mas hoje é governador de 29 vereadores, de 1 milhão de teresinenses e de mais de 3 milhões de piauienses. E ele tem dito isso sempre, que não quer fazer gestão olhando cor partidária. É óbvio que quando se ganha o governo, você vai ter ali um olhar carinhoso com quem teve com você. Agora, isso não quer dizer que você vai fechar as portas para os outros. Então, o governador Rafael está tendo esse cuidado de discutir administrativamente. E óbvio que se a gente pode estar fazendo alguma indicação aqui, lá, pontual, para que a gente possa estar também participando, essa casa, os vereadores, eu sempre digo o seguinte: se eu sou eleito vereador, quem está no meu gabinete não é quem não votou em mim, é quem votou em mim. Então, é por isso que existe os cargos de livre nomeação. É para que você possa ali ajudar na gestão ali com pessoas de sua confiança, por isso que é cargo de confiança. Então, a Câmara, os vereadores, se assim tiver essa participação, eu acho que é positivo e é salutar. Paula, é um começo de conversa, né? Essa que é a verdade. Exatamente, Joelson, como até a Sávia Barreto já trouxe na sua coluna, que praticamente pauta os nossos dias na política, os vereadores de fato não devem indicar secretarias, mas cargos na gestão do governador Rafael Fonteles, principalmente na área de infraestrutura, que é onde há um reflexo maior ali no final, na ponta, em suas bases, aqui na capital principalmente. Bom, Sávia, há essa possibilidade? Há abertura no Karnak para isso? Até que ponto esse diálogo constrói pontes para 2024, posto que nós estamos falando de lideranças da capital, né?
Cargos sempre tem, nunca é o suficiente, nunca é o que os vereadores acreditam que é o ideal ou o que foi acordado na última eleição. Mas quando a gente conversa com o Karnak, a versão é outra. Olha, tudo que o Rafael combinou com os vereadores, ele cumpriu, mas agora os vereadores querem mais espaços. E além, claro, de indicações de cargos, o principal são as obras. As obras em de Teresina, e aí entra principalmente a Secretaria de Transporte, que a gente falou aqui do secretário Jonas Moura, e a Secretaria de Infraestrutura com o deputado Flávio Júnior, que assume agora essa pasta importante, a CEINFRA. Então, os vereadores vão poder alocar, direcionar obras em Teresina para que essas pastas é uma forma de contemplar suas bases também. E o governo do estado, quando ele abarca e traz os vereadores para mais próximo de si, ele também sinaliza uma preocupação com a eleição de 2020. Por quê? Porque o vereador é quem está próximo das comunidades, é quem realmente leva o nome do candidato a prefeito para todos os bairros, para todas as regiões. Então, isso é mais um sinal no mundo político de que o Karnak vai ter candidato e busca ter um candidato competitivo. Não é só para marcar ponto, é realmente para tentar chegar no final dessa corrida, né, pelo comando do Palácio da Cidade, Joelson. Muito bem, Sávia Barreto, falando a respeito desse assunto. Outro tema. Aliás, antes de a gente continuar conversando, eu queria agradecer primeiro a sua participação aqui, Paulinha. Volta amanhã, a partir do horário nosso do Tempo Real, 1h30 da tarde, mais ou menos, aqui no nosso Jornal do Piauí. Obrigado, viu, Paulinha? Eu que agradeço, Joelson, Sávia Barreto também. E você pode acompanhar tudo que a gente mostrou aqui hoje também no portal Cidade Verde. E até amanhã, o público que nos assiste. Obrigado, Paula. E eu continuo aqui nesse papo com a Sávia Barreto, porque, Sávia, uma das preocupações do Partido dos Trabalhadores hoje diz respeito ao fortalecimento da sigla no interior do Estado, sob o ponto de vista de prefeitos, né? Da filiação de prefeitos. Para eles, isso é estratégico, para todos os partidos, mas o PT está preocupado com isso agora como estratégia para fortalecer a sigla, de olho justamente nessa eleição dos próximos, que vai acontecer em 2024. O presidente do partido, João de Deus, conversou com a gente para falar a respeito das estratégias nesse sentido. Nós vamos usar uma estratégia para fortalecer o partido nesse processo eleitoral do ano que vem, em todo o estado do Piauí, principalmente em Teresina. Teresina, Parnaíba, o PT vai ter candidatura a prefeito em Parnaíba, o PT deve ter candidato a prefeito nas principais cidades do estado do Piauí, faz parte, todo partido político tem como estratégia ocupar espaço de poder. E o PT não é diferente. E mais assim, eu sou daqueles que digo que time que não joga não faz torcida, porque ninguém conhece, não sabe qual é, não é a qualidade do jogo do time. E o PT hoje, eu digo sempre que saiu muito fortalecido do último processo eleitoral. Acho que a volta do presidente Lula, você vê, nós tivemos uma época em que candidatos de situação e de oposição usava a imagem do Lula, o candidato do Lula. Nós tivemos isso em vários municípios repetido lá atrás. Eu acho que essa coisa tende a se repetir de novo agora. Então, assim, o Partido dos Trabalhadores é um partido que tem uma relação muito forte com a população e acho que precisa ter nomes à disposição. Isso não quer dizer que obrigatoriamente o PT tem que ter candidatura. Vamos dialogar com as outras forças, inclusive com a administração que aí está. Tá aí, Sávia, vamos falando de um partido que tem presidente da República, governador do estado, que vive um momento tão grande quanto viveu 2003 até o final do governo Dilma, podemos dizer. É de fato um fator que deve preocupar o Partido dos Trabalhadores, posto que PSD, progressistas, cresceram muito nesses últimos tempos na ocupação do principal cadeira dos municípios? Olha, a gente conferiu o PT em alta, né? 2 governos Lula, 2 governos Dilma, no caso, interrompido no segundo governo, 4 anos de governo Bolsonaro, e aí o PT ficou, de fato, em baixa e agora retoma novamente. E em alta ou em baixa, o PT
tem essa diretriz de lançar a candidatura própria nas maiores cidades. É algo até que é deliberado pelo colegiado, e aí os partidos nos estados precisam seguir, ou se não for seguir, é algo que tem que ser conversado, acordado. E em Teresina, nesse contexto, principalmente de ter o governador do estado, outras cidades, como foram citadas pelo presidente João de Deus, aí ele falou de Parnaíba, mas eu acrescento Picos, Parnaíba e Teresina, o PT deve lançar candidatos e candidatos competitivos. E, claro, o Piauí tem 224 municípios. Por que eu destaco Picos, Teresina, Parnaíba? Porque são os maiores colégios eleitorais. Então, mesmo perdendo em 100 cidades, vamos colocar de maneira hipotética, ganhando nas maiores cidades, os colégios eleitorais que o PT vai administrar vão ser quantitativamente maiores, porque no Piauí a gente tem muitas cidades pequenas, com poucos eleitores. Agora, eu recordo aqui uma frase do presidente Lula, até polêmica essa frase, que ele disse que o PT é o único partido, de fato, do Brasil. Os outros cooperativas de deputados. Ele deu essa alfinetada nos outros deputados, mas para dizer que o PT tem uma organização, de fato, segue ali todo um estatuto. Então, é natural que busque agora, de fato, fortalecer, eleger mais prefeitos, porque são esses prefeitos que vão fazer a campanha em 2026 para o Rafael Fonteles e, claro, para eleger o máximo de deputados estaduais e federais, e aí o PT também tem uma bancada importante aqui na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, Joelson. Muito bem. Sávia, nós temos agora imagens da entrevista que a Sávia fez agora há pouco com esse time aí que você está vendo, ó. Encontro em Brasília, vereador Enzo Samuel, vereador Alain Brandão, vereador Eulálio, senador Marcelo Castro, vereador Evandro Ide. Esse encontro aconteceu agora há pouco, a Sávia estava lá para conferir, você viu as imagens, e nessa entrevista fala-se em projetos para Teresina e fala-se em possibilidade de mudanças de partido de lideranças políticas. Mas é tudo daqui a pouco, Sávia.